Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Por Dentro das Redes. Eu sou o professor Marcelo Conterato e se você gosta do meu conteúdo, assine meu canal. Eu adoraria ficar conectado com você. No vídeo de hoje, vamos dar seguimento em nossa série de vídeos sobre o protocolo MPLS, o Multi-Protocol Label Switching, fazendo uma introdução às labels MPLS e também ao conceito de label stack. Quando trabalhamos com MPLS, a label é localmente significativa. Em outras palavras, é relevante apenas para o roteador que está olhando para este pacote naquele momento. O roteador usa essas informações para tomar suas decisões de encaminhamento. Agora, normalmente, um roteador examina o endereço IP de destino e consulta a tabela de roteamento. Isso é feito na camada 3 do modelo OSI ou na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP. Examinar a camada 3 leva tempo e o MPLS diminui parte deste tempo. Em vez de examinar as informações da camada 3, o MPLS observa a label que fica no que chamamos de camada 2,5. Essencialmente, fica entre as informações de quadro da camada 2 e as informações de pacote da camada 3. Neste vídeo, vamos falar sobre as labels MPLS. Vamos também falar sobre o tamanho, o que elas definem e como são identificadas. Na sequência, vamos reforçar o conceito de FEC, que é a classe de equivalência de encaminhamento, e como os pacotes que fazem parte dessa classe são encaminhados pelo MPLS. Vamos detalhar o formato das labels MPLS e como essas labels são impostas ou adicionadas aos pacotes quando eles entram no roteador. Também veremos o que é uma pilha de labels e como ter mais de uma label pode ser benéfico. Os LSRs MPLS encaminham para o próximo salto LSR com base em labels. As labels são localmente significativas e são anunciadas pelos LSRs no sentido de downstream, com base em uma FEC. Uma FEC é um grupo de pacotes que devem ser encaminhados da mesma maneira, pelo mesmo caminho e com o mesmo tratamento de encaminhamento. Em termos mais simples, uma FEC é uma maneira de classificar e agrupar pacotes com base em características comuns para atribuir labels. Esses pacotes, rotulados, são então encaminhados com base na label e não nas informações do cabeçalho IP. Os pacotes geralmente recebem uma FEC com base no prefixo de destino. No entanto, uma FEC pode corresponder a outras características de pacotes, como valores de precedência de IP. Depois que os pacotes recebem uma FEC no roteador de ingresso, o próximo salto precisa ser determinado. Os pacotes são rotulados e encaminhados para o próximo salto. Como as labels são trocadas no LSR intermediário, a FEC não precisa ser redefinida, pois todos os LSRs no caminho comutado por labels conhecem o próximo salto para cada label. Isso é possível devido ao protocolo de troca de labels, o LDP. Os protocolos de troca de labels definem o LSP trocando labels do roteador de downstream mais distante para o roteador de upstream mais distante. O LSP é um caminho pré-estabelecido de encaminhamento de pacotes através do domínio MPLS, semelhante a um circuito ou seção de encapsulamento. O LSP, ou Label Suited Path, pega pacotes IP que são listas de conexões e os encapsula no MPLS, que é uma tecnologia orientada à conexão. No MPLS, cada LSR mapeia independentemente uma label para uma FEC. Isso é chamado de Label Binding. As Labels Binding são trocadas entre LSRs para formar um Label Suited Path, ou LSP. Isso é realizado com um protocolo de troca de labels. À medida que os pacotes fluem pelo domínio MPLS, eles são encapsulados com um cabeçalho de comprimento fixo de 4 bytes. O cabeçalho MPLS contém um campo de label de 32 bits, que é uma representação binária do valor real da label ou do número decimal.
O valor da label é representado pelos primeiros 20 bits. O valor de 0 a 15 é reservado. Os 3 bits a seguir são chamados de campo experimental, que normalmente é utilizado para transportar valores de QoS, como classes de serviço ou precedências de IP. O byte subsequente é chamado de indicador inferior da pilha, ou bottom of stack. Uma pilha de labels é um conjunto ordenado de labels, onde um único pacote pode ser encapsulado com muitas labels. A primeira label na pilha é chamada de top label, e a última label é chamada de bottom label. Qualquer número de label pode existir no meio. Este bit identifica se a label é a última label antes do cabeçalho IP, o que é especialmente importante nas VPNs MPLS, onde geralmente existem 2 labels em uma pilha para encapsular um LSP dentro do outro. O último campo de 8 bits identifica um valor de TTL, ou Time to Live, para o pacote rotulado. Por padrão, esse valor é herdado diretamente do valor TTL no cabeçalho IP do pacote que está sendo encapsulado e serve ao mesmo propósito. O uso dos valores IP e MPLS TTL é impedir que os valores façam loop infinito pelas redes principais. À medida que o pacote atravessa o domínio MPLS, cada LSR diminui o valor do TTL em 1. Quando o TTL atinge 0, o pacote, então, é descartado. Compreender a anatomia do cabeçalho MPLS é crucial para entender como o MPLS interage com outros protocolos no modelo OSI, incluindo 2 dos protocolos mais comuns, o protocolo Ethernet e o protocolo IP. O MPLS foi projetado para ser implementado em praticamente qualquer meio da camada 1 e encapsulamento da camada 2. O MPLS foi projetado para ser implementado em praticamente qualquer meio de camada 1 e encapsulamento da camada 2. O MPLS pode operar em 2 modos diferentes, o Frame Mode e o Cell Mode. O MPLS Frame Mode é usado em ambientes de camada 2 que utilizam um cabeçalho de frame como o Ethernet ou Frame Relay. No Frame Mode, um LSR de borda de entrada insere o label que contém o cabeçalho entre o cabeçalho da camada 2 e o cabeçalho da camada 3 em um pacote IP. Isso também é conhecido como Chain Header, pois o cabeçalho MPLS é logicamente inserido entre a camada 2 e a camada 3. Por esse motivo, o MPLS é geralmente chamado de tecnologia de camada 2,5. No exemplo apresentado, o LSR de borda recebe um pacote IP não rotulado. Uma pesquisa de rótulo é feita e o pacote é destinado a um próximo salto acessível por meio de uma interface habilitada para MPLS. Quando o LSR detecta que o MPLS está ativado na interface de saída, uma label deve ser acionada. Esse processo é chamado de Label Imposition, ou imposição de etiqueta. O MPLS também suporta Cell Mode, que permite ao MPLS usar identificadores de caminho e circuitos ATM como labels. Isso é necessário porque o ATM usa células de 53 bytes de comprimento fixo para encapsular dados na camada 2 e pode não ser capaz de acomodar um cabeçalho e labels MPLS em cada célula. O Cell Mode é necessário apenas em ambientes ATM em que os comutadores ATM estão agindo como LSRs e, portanto, é um caso de uso especial. O Frame Mode MPLS é o modo mais utilizado e será o foco de todos os nossos vídeos. No MPLS, geralmente apenas uma label é atribuída a um pacote, mas várias labels em uma pilha de labels são suportadas. Várias labels são atribuídas a um pacote em ambiente em que MPLS VPN, MPLS Traffic Engineer ou uma combinação dos dois são implementados. Label Stacking, ou empilhamento de labels, é o encapsulamento de um pacote MPLS dentro de outro pacote MPLS.
Uma pilha de labels é o conjunto ordenado de labels. Um único pacote pode ser encapsulado com muitas labels. A primeira label em uma pilha é chamada de top label e a última label é chamada de bottom label. Qualquer número de label pode existir no meio. As VPNs MPLS usam duas labels em uma pilha para encapsular um LSP dentro do outro. A primeira label é criada pelo LDP e a segunda label é gerada pelo MPBGP, o Multi-Protocol BGP. O MPLS Traffic Engineer usa um protocolo de troca de labels chamado RSVP, o Resource Reservation Protocol, para propagar uma segunda label além da label atribuída pelo LDP. Em uma pilha de labels, pode haver labels internas e externas. Ao combinar MPLS-TE e MPLS-VPN, o cabeçalho TE contém uma label externa. Essa label externa aponta para o TE Tunnel Endpoint como destino LSP. As labels internas associadas ao LDP e VPN apontam para o LSP associado ao roteador de saída e identificam a VPN. Os LSRs intermediários ignoram a label interna e simplesmente avançam com base na label mais externa. Como os pacotes são encapsulados e desencapsulados por LSRs, existe um valor EtherType para identificar se o pacote está rotulado ou não. O Protocol ID ou PID 0x0800 identifica que o payload do quadro é um pacote IP e não há rótulo anterior. O PID 0x8847 identifica que o payload do quadro é um pacote IP unicast com pelo menos um rótulo que precede o cabeçalho IP. A parte inferior do bit da pilha ou bottom of stack indica quando o cabeçalho IP realmente é iniciado. Se o bit bottom of stack estiver definido como 1, esta será a última label na pilha e indica que não há mais labels abaixo dele ou atrás, dependendo de como você está visualizando o cabeçalho MPLS. Obrigado por assistir e não te esquece de se inscrever para ser avisado do novo vídeo que será lançado na próxima semana sobre os vários aplicativos ou serviços que o MPLS suporta. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês.